Lucas Casagrande, o árbitro, o grande personagem de Red Bull Bragantino 1, Grêmio 0. O Grêmio foi assaltado em São Paulo, em um jogo que ficará marcado e que certamente vai repercutir demais. A gente fala sobre esta derrota, mas só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a derrota do Grêmio pelo placar de 1 a 0. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e eu quero a tua opinião aqui embaixo sobre os acontecimentos que nós vamos colocar aqui, tá? Já de imediato eu peço isso. Vamos falar sobre essa derrota do Grêmio pro Red Bull Bragantino. O placar foi de 1 a 0, gol de pênalti, mas sendo muito sincero, e quem acompanha o canal já há bastante tempo sabe que depois do jogo a gente vem aqui, faz os apontamentos, lado bom, lado ruim, né, tenta fazer uma leitura das ideias do Mano e aquela história toda. Só que hoje não teve jogo de futebol pra gente avaliar, né? Hoje falar sobre o jogo, falar sobre a bola rolando, me parece até indecente. Tão indecente quanto a arbitragem do Lucas Casagrande, que foi o árbitro do jogo, do duelo entre as duas equipes. O Grêmio hoje foi para São Paulo para jogar futebol e não conseguiu. Foi impedido. E aqui não está falando alguém que acredita em conspiração de arbitragem, interesse prévio em prejudicar, qualquer tipo de coisa assim. Mas na linguagem do futebol, o que o Grêmio passou hoje foi um assalto. O Grêmio foi roubado, tá? Para que a vitória acabasse sendo concretizada para o Red Bull Bragantino. A gente pode começar falando da expulsão. O Grêmio dentro do jogo, rapidamente, é o máximo que eu acho que eu vou conseguir comentar, o Grêmio dentro do jogo fazia um jogo de controle, teve até algumas possibilidades, fazia um jogo dentro daquilo que se esperava e apresentava em alguns momentos certa superioridade. Em alguns momentos, tá? Não tô falando que o Grêmio estava amassando, nada disso, mas o Grêmio estava tendo algum tipo de reação e controle dentro da partida, e aí o Kahneman é expulso. O Kahneman é muita coisa, e eu há bom tempo já defendo que o Kahneman ele é um excelente jogador para o grupo, mas não um zagueiro titular do Grêmio, porque eu acho que ele joga muito no limite da regra, muito no limite da regra. E às vezes acaba se passando, acaba prejudicando o time. Hoje foi expulso. Só que a expulsão do Kahneman, ela não se justifica. Primeiro porque não houve agressão. Segundo, que há um braço sim, mas aquele braço de nenhuma forma foi um soco. O Kahneman é muita coisa, tá? Mas ele não é um jogador desleal na agressividade. Ele é um jogador agressivo, como um zagueiro precisa ser, né? Pelo menos eu defendo jogadores agressivos, zagueiros que chegam bastante, que impõem respeito na base da força física, mas ele não é um cara violento de agredir companheiros. E ele foi expulso na interpretação do árbitro por agredir um companheiro, cartão vermelho direto. Esse cartão mudou completamente o cenário do jogo. O Kahneman protestou, todo mundo protestou, demorou para sair de campo, porque era uma expulsão que no vídeo, até pelas imagens que foram mostradas pelo VAR, eu acho que o árbitro Lucas Casagrande não teria retirado o vermelho, porque a imagem é muito ruim, achei a imagem, e ela foi repetida todas as vezes na transmissão do VAR, que foi mostrada na TV em câmera lenta. Em câmera lenta, qualquer coisa pode virar, né, um grande tapa na cara. Isso me chama a atenção. Enfim, colocado aqui o status, a expulsão do Kahneman mudou o jogo. Mudou o jogo, mas ainda havia partida, tá? O jogo estava manchado, tinha ali aquela expulsão que nós discutiríamos, mas o que para mim destrói completamente, mas completamente, o que veio a ser esse duelo foi o pênalti no final. O pênalti no final ele é escandaloso, o pênalti no final é difícil de ser justificado, porque a bola pega no braço do Marlon, mas um braço que está recolhido, um braço que está na direção do corpo, um braço que está fazendo um movimento natural, um braço que estava onde deveria estar. Um braço que estava onde deveria estar. Eu só tenho uma explicação para o que aconteceu. De repente, no intervalo do jogo, ele olhou, viu aquela mão do Noriega e pensou, meu Deus, eu deveria ter dado pênalti aqui, e compensou. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu foi escandaloso. Foi imoral. Para quem assiste, eu como público consumidor em casa assistindo esse duelo, eu só pensava o seguinte, isso aqui é imoral. Eu sou profissional, eu assisto profissionalmente os jogos, mas é justamente esse tipo de comportamento dentro das partidas que afasta o público.
porque você começa a duvidar da credibilidade daquilo que está sendo entregue, você começa a teorizar sobre cartas marcadas, uma coisa que eu não suporto ouvir, mas os caras, eles são tão ruins que dão argumentos para isso. O que hoje Lucas Casagrande fez entre Red Bull Bragantino e Grêmio dentro de campo, um duelo que deveria ser de futebol, é para perder o apito. É para perder o apito. Foi um negócio imoral. Para mim foi um lance imoral. Eu tô falando como consumidor, tá? Como cara que sentou e viu 90 minutos. Eu me senti roubado. O meu tempo foi desperdiçado, tá? Claro, eu sou profissional, tô trabalhando, mas como consumidor, o meu tempo foi desperdiçado. Cara, vamos lá. Não é a primeira vez, por isso que eu não tô falando aqui do jogo. O Grêmio ele tem sido sistematicamente prejudicado. Eu tô colocando aqui na balança tudo que já aconteceu dentro desse campeonato brasileiro, e é muito, mas muito difícil a gente vir aqui e dar uma crítica pesada ao Mano Menezes, a atuação de algum jogador, qualquer coisa assim, quando você começa a olhar e ver que o Grêmio, apesar de todos os prejuízos de arbitragem, ainda se encontra numa situação de meio de tabela. Claro que isso muda a partir da derrota para o Red Bull Bragantino, mas é que apesar do Grêmio estar jogando contra tudo e contra todos, o Grêmio ainda conseguiu estar no meio da tabela. O que ocorreu hoje, para a gente fechar, tá? É um escárnio, é algo que vai repercutir, vai reverberar e é muito, mas muito difícil de ser explicado e justificado. Estou no aguardo do áudio do VAR, estou ansioso para isso, quero saber o que aconteceu, mas hoje eu peço desculpa a você, mas eu não consigo falar do futebol, não consigo avaliar Red Bull Bragantino 1, Grêmio 0, porque eu acho simplesmente injusto e covarde com os caras do Grêmio que entraram em campo para jogar futebol e acabaram sendo apunhalados pela arbitragem. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.